E aí, como é que vai? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pode automatizar as suas ações e criar resultados muito mais rápidos no Photoshop utilizando exatamente isso. Actions, né, ou as ações do Photoshop. Eu já falei em diversas oportunidades aqui no canal sobre Actions, eu vou deixar alguns links aqui na descrição se você quiser aprender mais sobre o assunto, tá certo? Mas nesse vídeo aqui, em parceria com o site Fix The Photo, eu vou te mostrar uma série de ações que vão te ajudar a construir os seus resultados de edição no Photoshop de maneira muito mais fácil e principalmente muito mais rápida. Antes de a gente começar, fica sabendo que você pode encontrar todos os recursos que eu vou usar nesse vídeo aqui na descrição. Você vai encontrar um pacote com as imagens que eu vou utilizar de exemplo aqui e também o pacote de ações que eu vou usar, você pode baixar e usar gratuitamente aí no seu computador, tá certo? Bom, antes de a gente começar, eu preciso te contextualizar, te mostrar, na verdade, te explicar o que é uma ação, ou o que é um action no Photoshop, ok? Quando você precisa editar uma imagem, como essa que você está vendo aqui na minha tela, você precisa executar ações, você precisa executar as etapas de edição dentro do Photoshop. Você pega aqui o seu mouse, clica aqui embaixo para adicionar uma nova camada de ajuste de curvas, por exemplo, e você efetivamente precisa fazer os seus ajustes até chegar no resultado que você quer. Porém, o Photoshop permite que você grave essas ações. Dessa maneira, você consegue executá-las de maneira automatizada, o que é particularmente útil quando você precisa repetir o mesmo trabalho muitas vezes, ou precisa editar uma quantidade muito grande de fotos, ou simplesmente gostaria de automatizar algumas etapas do seu processo de edição. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Depois que você baixar os actions, que eu vou deixar disponíveis aqui na descrição desse vídeo, você vai ter uma pastinha compactada, que eu recomendo que você descompacte aí no seu computador, e você vai ter acesso, olha só, a esses arquivos aqui que eu vou te mostrar na tela. Deixa eu subir aqui, prontinho, olha só. Vão ser 6 arquivos, onde a gente vai ter 6 fluxos de edição já pré-configurados no Photoshop. Foram pré-gravados por um profissional de edição e que estão disponíveis para você executar no seu aplicativo. Assim, dessa maneira, basta importar esses actions para dentro do Photoshop e você pode executar cada uma das etapas de edição automaticamente, sem dificuldade, tudo, olha só. Molezinha, mamão com açúcar, né? Então, o que a gente vai fazer? Depois de baixar o pacote de Actions, você vai abrir o painel de Actions aqui no Photoshop. Ele está disponível no menu Window, ou menu Janela, e aqui você tem Actions, ou Ações. O atalho de teclado é Alt F9, tá certo? Uma vez abrindo aí a janelinha de Actions do Photoshop, você vai ter disponível apenas as ações padrão. O que a gente vai fazer é importar as ações que a gente acabou de baixar. Para isso, você vai clicar no menu do painel, essas listrinhas aqui do lado direito, e você vai clicar na opção Load Actions. A gente vai abrir uma de cada vez, vamos usar algumas delas para te mostrar como é que funciona, tá bom? Nessa imagem aqui, eu gostaria de usar essa action aqui, olha, Whitening Fit, ou seja, para deixar os dentes brancos, tá certo? E eu vou clicar aqui em Load e olha aí o resultado, ele vai apenas abrir uma pastinha dentro do meu painel de ações. E aí, para você utilizar essas ações é muito fácil. Você expande a pastinha ou grupo de ações que você acabou de importar, seleciona a ação que está aqui, tá? Você pode expandir para ver o passo a passo, mas não precisa fazer isso. Selecionou a ação, você vai clicar aqui embaixo em Play para tocar essa ação. A partir do que você toca essa ação, o Photoshop vai começar a executar todas as ações que estão gravadas ali naquele action. E depois que ele concluir, no caso deste action aqui, tá? Isso pode variar de acordo com o profissional que fez a gravação, tá certo? Aí você vai ter como resultado, olha só, essas camadas aqui. Uma camada que tem uma máscara, uma camada de curvas e uma de dessaturação. Seleciona aqui a máscara da camada principal, que é aqui do grupo de cima, né? E com o pincel, pressionando a letra B, você vai utilizar aqui, segurar o Alt, clicar com o botão direito e arrastar para diminuir, né? Vou diminuir, vou arrastar para baixo agora para diminuir a suavidade, prontinho, olha só, ok. E aí eu vou dar um zoom aqui nos dentes dela e com a cor branca, tá? Observa que o meu pincel está tudo em 100%, eu vou pintar aqui sobre os dentes da minha modelo. E olha aí o resultado, eu vou ter o ajuste na coloração dos dentes dela. O que eu estou fazendo na verdade? A minha ação, ela criou uma série de camadas de ajustes e agrupou essas camadas em um grupinho aqui, uma pastinha. E dentro desse grupo, né, ela colocou uma máscara de camada onde tudo estava escondido. Dessa maneira, para revelar os ajustes das camadas de ajuste aqui de baixo, eu preciso, com um pincel, revelar em cima da máscara. Assim eu consigo controlar exatamente onde esse ajuste vai ser aplicado. Olha que da hora.
Vou dar um Ctrl 0 para ver de longe e a gente pode ver o antes e o depois, clicando aqui nesse olhinho, olha. Antes, bem mais amarelado, e o depois já está bem mais branco, bem mais clarinho, não tem mais aquele aspecto amarelado. A gente pode continuar, tá? Vou recolher aqui o meu Whitening Tits, né? O tits, quem fala inglês deve saber. E eu vou clicar aqui novamente e vou importar mais um action, Load Actions, tá? Depois que você importa o action, ele já fica aqui guardado para todos os seus documentos, tá bom? Eu só estou importando aqui para te mostrar como é que funciona. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Bright Eyes, ou seja, o brilho dos olhos. Eu vou clicar aqui em Load, ele vai carregar novamente os actions, eu vou expandir aqui, clicar no Bright Eyes e dar um play para tocar. Ele vai fazer exatamente o mesmo esqueminha, ele vai adicionar, olha só, uma série de novas camadas de ajuste, vai nomear como Bright Eyes, pronto. E aí eu vou clicar aqui na máscara e vou fazer o mesmo esquema. Vou dar um zoom aqui nos olhos, com um pincelzinho branco um pouquinho menor, eu vou pintar, olha só, os olhos da minha modelo. E olha aí o resultado, eu vou ter um ajuste sutil no brilho dos olhos. Toda edição do Photoshop precisa ser sutil, precisa ser com calma, com cuidado, com cautela, para que você não acabe alterando demais a sua imagem e ela fique com um aspecto artificial. E olha só o resultado antes e depois, tá? Vou recolher aqui todo mundo, segurando a tecla Alt e vou clicar no olhinho da camada de baixo. Segurando o Alt e clicando na camada de baixo, você esconde tudo que está em cima dela, tá? Segurei o Alt, cliquei aqui, olha só, os olhos e os dentes já foram ajustados. Fácil, né? Molezinha. Vamos adiante. Vamos importar mais um? Vou clicar aqui novamente, escolher a opção Load Actions e agora eu vou abrir aqui essa, olha só, Smooth Skin, que seria aí suavizar a pele. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir aqui, olha só, cadê? O Smooth Skin, tá aqui embaixo, selecionar, dar o play e pronto, ele vai começar a fazer a produção do material. Pronto, já fez ali o Smooth. A minha máscara agora está na camada de baixo. Observa que ele vai sempre manter tudo bem organizado, bem agrupado. E aí com essa camada ativada, com essa máscara ativada e com o pincel branco, eu vou pintar nas áreas que eu gostaria de suavizar, olha só, a pele da modelo, como por exemplo aqui ao redor dos olhos, você tá vendo? Aqui na parte das bochechas. Ok, olha só. Então eu vou adicionando suavidade ao redor da pele dessa modelo. Aqui nos olhos, aqui na parte da testa também. Eu só não quero no cabelo, né? Porque o cabelo ali pra gente... ele é importante. Olha só, aqui no nariz, na parte de cima da boca. E aí você pode ir pintando. Vou dar um Ctrl 0. E olha só, segurando o Alt, eu vou clicar aqui embaixo, o antes e o depois. É claro que a gente perdeu alguns detalhes importantes, não tem problema. Ainda com a máscara selecionada, você inverte aqui, olha, onde está branco, você dá 2 cliques e coloca preto. Você pode fazer o seguinte, pressiona a letra D no seu teclado para redefinir as configurações de cores do Photoshop e pressiona o X para inverter aquelas cores ali. E aí com um pincel um pouquinho menor, eu vou pintar de volta, olha só, sobre as áreas que eu quero revelar. Agora eu estou pintando de preto. Então na máscara a gente sabe que o branco ali vai revelar e o preto vai esconder. Então estou escondendo aqui com a máscara preta as áreas que eu não gostaria de afetar. Como por exemplo os contornos aqui do rosto. E deixa eu ver aqui na parte de cima da sobrancelha. E assim por diante. Olha só o resultado. Eu tenho agora o antes e o depois. Olha que show de bola que ficou a nossa edição. Para fechar, vamos importar aqui mais um action. Clica aqui, Load Action e seleciona a opção Highlights, que seria as altas luzes, né? Pronto, deu Highlights aqui. Vou selecionar e dar um Play. E aí ele vai fazer aí a mágica dele, vai executar todas as ações que foram gravadas neste action. E aí, feito isso, o Highlights vai estar aqui, seleciono a máscara. E aí eu venho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pintar nas áreas que eu gostaria de clarear, de trazer mais luzes, né? Deixar mais iluminado, na parte dos cabelos principalmente. Com o pincel branco, pressiono o X para inverter, eu vou pintar aqui nos cabelos, olha só, deixa eu dar um Ctrl Z, preciso suavizar bastante aqui esse pincel. E olha só, eu vou pintar principalmente aqui na parte dos cabelos, ok, nessas áreas aqui, olha só, prontinho, as áreas externas aqui do cabelo, deixando ele mais luminoso. Aqui na parte de cima também. Ok. Pronto, e fazendo isso, olha só. Parece que não aconteceu nada. Mas olha o antes e o depois. Vou esconder só os highlights aqui. Cadê os highlights? Eu acabei colocando eles dentro da mesma camada aqui do Smooth Skin, né? É importante você prestar atenção, sempre selecionar a camada de baixo na hora de aplicar o seu efeito, tá? Mas olha aqui o resultado, olha. Antes, depois. Antes,
depois. Ficou muito melhor, né? Bom, então assim a gente tem alguns dos exemplos, 3 dos exemplos dos actions que você conseguiu baixar. Agora vamos ver aqui um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem. Essa imagem que tá legal. Vou executar basicamente a mesma coisa, tá? Nesse caso eu vou abrir aqui os meus actions. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para importar. Vou clicar aqui na opção, clicar em Load Actions. E você observa que os demais já estão aqui, né? Os 4 primeiros que eu importei já estão aqui, não preciso mais mexer neles. Eu vou trazer aqui, deixa eu ver... colocar aqui o Burn, o Color Tone aqui, que me ajuda a mexer na tonalização da imagem, tá? Tem o Burn ali também, que pode ser interessante. Mas vamos lá, o que eu vou fazer? Selecionando aqui o background, primeiro eu vou mudar aqui o brilho dos olhos, o Bright Eyes. Então vou selecionar, clicar aqui em Bright Eyes e dar o Play. Beleza, já executou. Vou pegar agora o pincel branco e vou pintar aqui na área dos olhos. Prontinho, olhinhos pintados, bem mais claros e brilhantes. A mesma coisa agora nos dentes. Vou selecionar aqui, olha só, o background. Vou reduzir aqui o meu Bright Eyes. Seleciono o background para evitar problema, né? Aí venho aqui nos dentes. Cadê, olha? Cadê? Whitening Teeth. E aí seleciono, dou um play. Ok, ele vai executar a ação. Agora tudo separadinho. Aí é só pintar de branco a área da boca. Pronto. Agora eu posso fazer a mesma coisa com os highlights, por exemplo. Vou dar um highlight aqui. Opa, peraí. Acabei executando o action, né? Sem selecionar o background. Mas acabou dando certo que ele não colocou ele dentro do grupo, né? Mas vamos lá. Então, com os highlights ativos, eu vou agora, com o pincel branco, pintar aqui, olha só, as áreas do cabelo. Você não precisa pintar tudo para não acabar deixando tudo muito evidente, tá? Você pinta só as áreas que você gostaria de dar um pouquinho mais de destaque, só para deixar elas mais brilhantes. Olha só, o antes e o depois ficou bem mais legal, tá? E aí depois eu venho aqui, deixa eu reduzir todo mundo aqui, deixar tudo mais organizado, seleciono o background e vou clicar agora no Smooth Skin. E dou play. Prontinho, Smooth Skin executado, com a máscara selecionada e com a cor branca. Eu vou pintar aqui a área do nariz, pintar aqui essa área do rosto para dar uma suavizada. Pintar aqui abaixo dos olhos, pontinho, na parte da testa. Ok, você vê que essa ação, inclusive, ela remove algumas manchinhas que são bem incômodas. Olha só, aqui embaixo também, mesma coisa. E ali o resultado, vamos ver o antes e o depois? Antes, depois, bem mais legal, né? Vamos ver o que esse Color Tone faz? Selecionar aqui o plano de fundo e eu vim aqui em Color Tone. Vamos selecionar aqui e dar o play. Ele vai adicionar aqui uma tonalidade de cor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui a máscara da camada, vou dar um Ctrl I para inverter, assim ela vai ficar totalmente branca. E aí, utilizando esse Color Tone, eu vou dar 2 cliques aqui e ela serve para a gente mudar, olha só, a temperatura ou a tonalidade da imagem. Eu quero mais azulada, eu quero mais esverdeada, eu quero mais amarelada, mais quente, mais fria. Olha só, então você consegue mudar o tom da imagem. É só dar OK. Agora sim, vamos ver o antes e depois? Segurar o Alt aqui, clicar, olha só, antes e depois, e dessa maneira a gente então utilizou quase todos os actions que estão disponíveis nesse pacote, tá certo? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e desse pacote de actions que estão disponíveis gratuitamente para você baixar aqui embaixo. Você pode encontrar não só esses, como também outros actions no site que vai estar disponível aqui na descrição. E espero que você aproveite bastante aí essas dicas. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.